tarde, doutores. Mais um dia aqui, quarta-feira. Estamos indo almoçar agora. Sair aqui do escritório. Quem fala é o engenheiro Luiz Felipe. Queria conversar um pouco com vocês sobre a política do Brasil, que está acontecendo aí, e esse imbróglio todo, o Alexandre de Moraes sendo o ditador do país. Queria dizer que eu moro em Florianópolis, né? Sou do Mato Grosso do Sul, já falei isso em outros vídeos. Queria contar aqui o que eu entendo, o que eu vejo que está acontecendo, né? Minha opinião sobre esses fatos da política brasileira. O Alexandre de Moraes não é nem um agente político, né? Ele é um juiz da maior alta corte do Brasil e está se tornando um político forçadamente sem ter nenhum voto. Apesar de estar presente em um dos três poderes, faz parte de um colegiado de 11 ministros e ele está se sobressaindo entre os 11, fazendo se valer de toda a sua vontade, no caso, não é nem do direito. Eu fiquei sabendo que até o próprio professor dele, alguns professores dele já estão dizendo que ele está alterando ao seu bel prazer os fatos, né, do direito. O direito diz que ele está desviando para o que ele acha que é. Então ele está fazendo tipo uma interpretação de fatos que ele acha que aconteceram, mas obviamente são da cabeça dele. Vou tentar esclarecer o fato do ex-presidente Jair Bolsonaro tá com uma tornozeleira eletrônica para dizer que ele é o todo-poderoso do Brasil. No caso, o ex-presidente, eu já falei isso em outro vídeo, ele está sendo condenado por uma situação que é muito rasa. Talvez se ele tenha feito tenha se corrompido de alguma maneira, ganhado, feito política em benefício próprio, ou da sua família, ou de algum amigo, de alguns amigos, isso, ou até para ele se manter no poder, que eu acho que isso aí que é o problema de todo político, inclusive do Bolsonaro, tentar se manter no poder a qualquer custo, fazer política para benefício próprio político. Esse é o maior problema de todos os políticos hoje em dia. O problema é que uns fazem muitas coisas piores do que outros, mas todos fazem coisas ruins, no mínimo a maioria. Vamos colocar assim, como eu falei no vídeo anterior, 70 mil brasileiros hoje são políticos eleitos. E apenas no máximo, estourando assim, colocando muito bom, em alta perspectiva boa, uns 10 unidades de políticos nunca cometeram uma corrupção, nunca fizeram nada em benefício próprio. Isso aí é uma realidade. Isso eu tô falando talvez, não é a certeza. Para mim, não sei se tem algum, pode ser que não tenha nenhum. Mas o Alexandre de Moraes e o STF, no caso, como eles são totalmente de esquerda, eles são totalmente contrários ao Bolsonaro, assim, as políticas de direita do Bolsonaro, digamos assim, o ideal do bolsonarismo, porque o Bolsonaro ele representa um ideal. Até ele, às vezes, se contradiz no seu próprio ideal. Por exemplo, eu sou um bolsonarista muito mais bolsonarista do que o próprio Bolsonaro, porque eu defendo os ideais de 2018, da eleição de 2018. Se o Bolsonaro tivesse feito totalmente o que ele tivesse falado que ia fazer em 2018, eu ia continuar sendo bolsonarista do Bolsonaro, mas eu não sou bolsonarista do Bolsonaro, eu sou bolsonarista do Bolsonaro de 2018. Como muitos também se desprenderam do Bolsonaro também, às vezes, né? O próprio Movimento Brasil Livre, o MBL, alguns poucos, outras pessoas aí, mas assim,
as pessoas boas, né, as pessoas de boa índole e caráter, se distanciaram do Bolsonaro porque ele se distanciou do bolsonarismo em 2018, o próprio Bolsonaro. Então, aí a parte da corrupção do Bolsonaro é outros 500. O que eu estou querendo dizer aqui é que nessa valia de prender o Bolsonaro por conta disso aí que eles estão tentando prender ele, que foi abuso de poder econômico e reunião com embaixadores, ele sendo o presidente em exercício, eu acho que não nada a ver, porque uma coisa é você se reunir com embaixadores para benefício próprio. No caso, ele estava tentando ver uma maneira de realizar, não é realizar, mas uma maneira possível que ele estava contestando as urnas, ele estava contestando a eleição, e eu também contesto totalmente as urnas. Eu acho que foi um roubo muito grande na eleição de 2022 para o Lula ganhar. Eu tenho certeza que o Lula não tem mais de 30% dos votos do Brasil. Assim, o 30% é o máximo do máximo que eu acredito que ele não tenha. Mas digamos que seja isso, não passa disso, de 30%. Os outros 21% que ele teve na eleição contra o Bolsonaro seria, né, entre aspas, voto contra o Bolsonaro. Só que tem uma diferença muito grande aí, que existem muitas pessoas que são contra o Bolsonaro mesmo, e não são petistas, não são a favor do Lula, mas eu tenho certeza que existem muito mais pessoas contra o Lula do que contra o Bolsonaro. E o Bolsonaro tem a mesma, mais ou menos ali, eu acredito que até seja bem parecido, né, aquele voto do Bolsonaro que é fixo, que são aqueles idólatras que o Bolsonaro pode estar cometendo um estupro contra a própria filha, que ele vai achar que não, é mentira. Então, ou o Lula, mesma coisa, está cometendo um estupro com a própria filha da pessoa, não, é mentira, minha filha está mentindo. Então, isso aí é maluquice. Aí tem os contra um e contra o outro. Aí, pau a pau, essa parte que a favor de cada um, né? Que eu não acredito que seja 30% do Lula, mas digamos que seja. Eu acho que mais ou menos 30% também do Bolsonaro, que eu também não acho que não seja. E o restante, que são aqueles que odeiam o Lula e os que odeiam o Bolsonaro, que fazem eles virarem os seus 51%, que vai ganhar ali que ganhou a eleição de 2022 do Lula, que ficou com 19%, que perdeu a eleição com o Bolsonaro. E é essa parte que eu não acredito, que foi um roubo, que existe muito mais pessoas que odeiam o Lula do que mais pessoas que odeiam o Bolsonaro. Essa é a diferença. E aí, no caso da tentativa de golpe, que eu acho que é uma babaquice, que é uma mentira, que no caso ali ele estava tentando viabilizar uma maneira de mostrar que a eleição foi errada. E aí ele tem o próprio direito, isso aí todo mundo tem direito. Você achar que uma eleição não foi justa, e até ele tem vários pontos, eu concordo com muitos pontos que ele traz, as inserções, o ministro Alexandre de Moraes ser claramente contra ele, a favor do Lula também, mas assim, muito mais claramente que ele é especificamente contra o Bolsonaro, né? Então essa parte aí ele é um juiz parcial, então não poderia ter sido o presidente do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, que faz a eleição, né, no Brasil. E aí nessas condições o Bolsonaro ele perdeu, e ele estava tentando achar uma viabilidade de mostrar que estava errado, que a eleição foi fraudada, foi roubada. E isso aí não quer dizer que é uma tentativa de golpe. Isso aí ele está tentando mostrar. Se ele não conseguir mostrar, tudo bem, passou, não conseguiu mostrar que está errado. Eu acho que está errado, mas não consegui mostrar, tudo bem. Então deixa o cara que ganhou aí, pra mim, roubar
diretamente, mas já que vocês estão falando que não é, eu não consegui também provar, o cara é presidente. Infelizmente, o maior ladrão de todos os tempos é o presidente do Brasil. Beleza. Isso aí não quer dizer que é tentativa de golpe. E a outra foi que ele, o Alexandre de Moraes falou que ele estava abusando do poder econômico por conta de apoiadores que ajudavam ele financeiramente, né, a falar que as urnas eram fraudadas, que a eleição no geral foi fraudada. E isso aí também não cabe nem um pouco. Por isso que eu falo essas coisas. Ele inventa as coisas do jeito que ele quiser. Ele podia ter inventado mais coisas melhores que isso, né? Porém, ele achou que com isso aí ia já tirar o Bolsonaro, então... Mas só que, obviamente, criou um furdúncio para ele, porque essa criação desses dois fatores para prender o Bolsonaro, para acusar o Bolsonaro, são muito rasos. E aí muita gente não concorda com isso, inclusive o próprio professor dele de Direito, que é um dos pica-grossa do direito do Brasil aqui, que falou que o cara tá viajando, né? O careca tá viajando pra caramba. Mas beleza, tudo certo. Não satisfeito em arrebentar com o Bolsonaro, com o bolsonarismo, que eu discordo também, porém concordo muito mais do que com o Lula, por exemplo, que eu concordo negativamente, né? Totalmente discordo, e mais um pouco que eu puder fazer contra o Lula, eu faço, que esse cara é um merda. Tô falando, faço politicamente, né? Falando, não quero nada, os cristãos, sou católico, eu tenho que fazer